Oi, meu povo bonito! Hilda Brasil e suas controvérsias. Mas vou mostrar para vocês hoje duas ferramentas de autoconhecimento, tá bom? Nada convencional. Lembrando que aqui eu já pedi para vocês, né? Vamos soltar aí as armas, vamos desarmar, tá bom? Abrir para novas perspectivas, tá? Então aqui no canal já tem um lugar que você pode fazer, lá no meu site você pode fazer, tá? O teste do rei, guerreiro, mago e amante. Hilda, que teste é esse? É um teste que ele retrata, tá? Em função das 4 figuras arquetípicas. O que é figura arquetípica? Sabe aquelas coisas que não precisam te explicar o que é, que você já sabe o significado, né? Então, basicamente, uma figura arquetípica é isso permeia o nosso ambiente. Você não precisa perguntar o que é um rei, você já sabe. Você não precisa me perguntar o que é um guerreiro, você não precisa me perguntar o que é um amante, né? Você não precisa me perguntar o que é um mago, já tem um significado, a gente já carrega esse conhecimento com a gente, tá bom? Então, olha, primeira ferramenta de aplicação que vocês precisam fazer, né? Primeira coisa é fazer seu teste. Rei, guerreiro, mago e amante, tá? Para que você possa, a princípio, já começar a se conhecer, se entender, tá bom? Uma segunda ferramenta que tem aqui, também no meu site tem um artigo lá, falando dos cérebros dos signos, né? E aí já vai ter gente que fala assim, lá vem ela. Gente, eu tô falando com vocês de tecnologia, tá? O que é tecnologia? Conhecimento aplicado transforma, são 20 anos fazendo isso, tá? Signo não é o horóscopo do jornal com aquele verbetezinho que não serve para nada. Não, astrologia é ciência. Ok? Estudado, né? Então tem fonte segura, você precisa procurar uma fonte segura. E eu vou mostrar aqui para vocês 2 ferramentas hoje, um mapa astral e um mapa numerológico na prática, tá bom? E vou mostrar para vocês como é que eu aplico isso, como é que eu apliquei isso para mim, e isso pode ser interessante para você, tá? Então, para que vocês possam ver aqui, ó, eu tenho 3 mapas aqui comigo. Tá bom? O mapa da Hilda, o mapa da Yara Letícia e o mapa do Luiz Antônio. Ó, Hilda, mas você fez o seu mapa e você fez o mapa dos seus filhos? Fiz. Sabe por quê? O mapa astral, ele me mostra, né, a minha posição astral aí na hora e na data do meu nascimento. Ele traz as minhas características, tá? Ele fala do meu ascendente, ele fala dessa questão, né, dos astros, mas ele traz meu comportamento. Então, se ele traz meu comportamento, ele também vai apresentar para mim coisas que eu não sou tão boa, que eu preciso melhorar, e coisas que eu tenho um potencial de brilhar. Então, olha que interessante, com o meu mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, para que vocês saibam, eu sou Capricórnio com ascendente em Áries, tá? E tem uma série de características muito pertinentes. Agora, tem uma coisa que eu adoro no mapa astral, tá? Que são os elementos e o percentual desses elementos de acordo com o meu, de acordo com as minhas características, tá bom? Então, ele fala do elemento água, ele fala do elemento ar, ele fala do elemento fogo e ele fala do elemento terra. Tá? Toda vez que a gente estiver falando do elemento água, nós estamos falando do emocional. Quando eu falar do elemento ar, nós estamos falando do mental, do espírito. E toda vez que eu falar do elemento fogo, eu estou falando da vitalidade, da paixão, do impulso, da iniciativa, né? E eu estou falando do elemento terra, eu estou falando de estrutura de uma forma geral. Então, olha que interessante, né? Às vezes a gente tem pessoas nascidas no mesmo dia, mas que são completamente diferentes. Por que isso acontece, né? Primeiro, gente, tem uma coisa que é única, nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Se você pegar 5 crianças criadas na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e com circunstâncias médias, elas serão diferentes, graças a Deus, né? Vale a diversidade nisso. Mas eu vou voltar à ferramenta do mapa astral. Para que eu, Hilda, uso o mapa astral para mim?
tá? Para mim, eu uso para, mais uma vez, empreenda-se, ferramenta de autoconhecimento. Gente, tem um monte de site gratuito, tá bom? Eu vou colocar na descrição desse vídeo links que você pode fazer o seu mapa astral gratuitamente. Então, qual que é a primeira dica aqui? Pega e leia, faça o seu mapa astral, senta e leia. Fala assim, não é que isso é verdade? Olha que interessante, mas mais ainda, preste atenção nos alertas, tá? Nos comportamentos contrários, nas tendências não tão virtuosas. Por quê? Quando você faz essa análise, o que tá bom, eu preciso manter legal, e o que tá desequilibrado ou ruim, eu preciso também tomar uma atitude. Mas já é uma ferramenta para você começar a perceber coisas a seu respeito, comportamentos a seu respeito, tá? Dos elementos eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Eu nasci em 13 de janeiro, sou Capricórnio com ascendente em Áries. A minha filha nasceu dia 16 de janeiro, ela é Capricórnio aí ela tem outro ascendente, tá? E o meu filho Luiz Antônio nasceu em 26 de janeiro e ele é Aquário. Aí vem primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. Eu sou muito mais Aquário em determinados aspectos do que Capricórnio. Por quê? Porque eu já estou lá perto eu já sou Capricórnio de terceiro decanato, que eu já tenho características muito fortes de Aquário, tá? Então, olha que interessante, né? O nosso desafio, gente, a nossa missão de vida é ser feliz, né? E para isso a gente precisa conviver com as pessoas. E o nosso desafio, gente, é dentro de casa. Dentro de casa começa tudo. E lembra, tudo começa no indivíduo. Como você faz uma coisa, você faz tudo. Eu vou repetir isso várias vezes e vou explicar para vocês várias aplicações disso. O meu maior desafio de atualização é meu filho, Luiz Antônio. Ah, tá bom. Por que eu fui fazer o mapa astral dele? Né? Por que eu fui olhar o cérebro dele? Por que eu fui aplicar? Para aprender a conviver, para não despertar nele o pior dele, mas para ajudá-lo a sobressair o melhor dele, tá? Então, olha que interessante, no mapa dele, tá? Tem características de quem o conhece, são muito aplicáveis. Eu brinco que ele é meu mulambo, tá? Ele é auditivo, ele não gosta de roupa, ele não acha que essa coisa do estereótipo, né? Do arrumadinho seja aplicável. Não é que ele desmerece, isso para ele não tem importância, né? Mas ele pode parecer um rebelde sem causa, mas não é, ele problematiza tudo e pode se perder nisso, tá? Então, tem características, gente, muito próprias, né? Rigidez mental e teimosia, né? Então, olha, o mapa astral do meu filho me ajuda como lidar com ele para não pesar aquilo que pode ficar mais difícil no desenvolvimento dele como uma criança, para que ele seja um adulto mais feliz, mas também ele se reconheça nas características dele, tá? Então, lembrando, uma outra prática que eu gosto muito é que às vezes a gente vira para o outro e fala assim, então eu não suporto fulano, não dei conta de Beltrano, né? Você nem conheceu, você nem tentou se aproximar. A nossa missão de vida é ser feliz e a segunda é convivência, tá? Aquilo que eu não gosto em você, eu vou entender porque eu não gostei daquilo e vou aplicar aquilo no meu exercício diário e falar assim, por que eu não gostei daquilo? Eu estou reconhecendo uma característica minha que precisa ser trabalhada, tá? Então aqui, ó, uma ferramenta básica que vocês já podem trabalhar, tá? Na aplicação, faça o seu mapa astral, entenda um pouco mais. Hilda, signo é besteira. Olha que interessante, eu queria que vocês observassem aí nos stories, né? No Facebook, no Instagram, no YouTube, grandes pessoas do marketing digital, tá? Que tem êxito, sucesso, né? E que estão selecionando, tá? Selecionando pessoas e usando signos. Por que vocês acham que eles estão usando isso? Né? Uma mera balela de um verbete ali no jornal que não tem significado nenhum? Não, gente, isso é importante, isso é ciência, isso é tecnologia. Tecnologia, eu vou bater muito nisso. Tecnologia daquilo que não é muito convencional ou dogmático, tá? E eu não estou aqui para trazer para vocês o que é dogmático. Eu estou para trazer aquilo que pode promover uma revolução na sua vida em relação ao autoconhecimento,
porque autoconhecimento transforma, tá? Transforma quem? Você, as suas relações humanas e o seu resultado, tá? Então, debaixo desse vídeo você vai ter um link e eu prometo que eu vou trazer alguns especialistas em mapa astral, tá? Só pra gente fazer um bate-papo, aí a gente poder fazer uma live, né? Na linha do tempo eu vou trazer esses convidados pra gente poder falar mais um pouco disso, tá? Então, ó, isso é uma coisa que eu uso e eu falei que aqui no canal eu ia trazer pra vocês a aplicação, tá? Ah, também não adianta você só olhar o seu mapa astral hoje e não olhar depois, tá? Preste atenção nas características, porque nós mudamos na linha do tempo. Vou mostrar para vocês uma aplicação prática aqui da questão do mapa astral com os elementos, tá? Agora eu vou contar um caso aqui que eu não tenho como resistir, tá? Sabe o que é muito comum? Eu aplico o teste Rei Guerreiro Mago Amante, uso o cérebro da pessoa, uso o signo dela. Às vezes, em alguns casos, ainda busco o mapa astral, né? E aí tem várias outras ferramentas, tá? E não é incomum a pessoa virar e falar assim, tem jeito da senhora fazer para minha mãe porque ela tá muito nervosa? Tem jeito da senhora fazer para minha mulher? Espera aí, vamos conversar. Tem jeito de você fazer para minha mulher porque ela tá assim assada e daquele jeito. Assim, gente, olha só, mais uma dica do Empreenda-se, tá bom? A gente sempre quer consertar o outro. Sabe por quê? Porque não dá trabalho, né? O Empreenda-se não, lembra que eu tô te fazendo um convite, 50% da jornada é minha, eu vou te oferecer ferramentas e vou te contar como é que aplica. Agora, 50% é você aplicar para você, tá? Então não tenta consertar a mãe, a irmã, a namorada, o marido, não, trabalhe em você mesmo, tá? E as coisas automaticamente vão acontecer, tá? É muito interessante, porque a gente tem o olho voltado para fora, né? A gente enxerga o outro, mas só existe um problema e uma solução na sua vida, sabe quem é? Você, tá? Então não me pede para ir lá consertar a mãe não, tá bom? Se for para te ajudar, tudo tá valendo. Então vamos lá. Vou voltar aqui para os 3 mapas, né? Então imagina o meu fiote, né? Convivendo numa casa que ele tem a mãe com o elemento fogo 38%, energia, vitalidade, paixão, impulsividade, iniciativa, né? A irmã com o elemento fogo 43%, são 2 capricornianas, gente. Capricorniano é um bicho abençoado. Eu também vou gravar cada um dos signos, vou deixar para vocês também a tabelinha das características, tá? E depois a gente chama um profissional disso, mas no mínimo para você se reconhecer. Lembra que aqui eu te dou uma pedrinha e você faz uma atividade, tá? Eu tô te instigando, são coisas que funcionaram para mim, né? Quer encurtar a sua jornada? Quer diminuir o sofrimento? Quer aumentar o entendimento? Quer ser feliz? Então bora comigo nessa aí, tá bom? Então, para ele, né? Dá até tristeza quando eu olho isso, porque eu falo assim, coitadinho do meu mulambo, né? Coitadinho no bom sentido, tá bom, gente? Que se tem uma coisa que ninguém merece na vida, é dó, né? E aí, o bichinho tem elemento fogo 0, gente. 0, tá? Aí eu vou pegar aqui pra vocês como é que isso é importante. Ele se relaciona com as coisas de uma forma diferente, tá? Então, quando eu falo assim, bora fazer determinada coisa, a Yara pula, arruma a bolsa, pega isso, toma iniciativa, entra no carro, e o Luiz Antônio nem tomou conhecimento do que está acontecendo, tá? Então, eu falo, se o meu filho fosse filho de outra mãe em outra época, ele ia viver no chicote, ele ia apanhar igual um excomungado, tá? Se ele fosse, né, se ele tivesse nascido na criação, né, da geração da minha mãe e dos meus avós, ele estava literalmente ferrado. Mas ele tem inúmeros outros talentos e que eu estou aprendendo a despertar nele e respeitar nele, tá? Para quê? O nosso segundo desafio é convivência, né? Então, olha só, quando você entende o seu mapa, as suas qualidades, como você reage às coisas. Gente, entender como você reage às coisas é magnífico, sabe? Gera uma antecipação. Olha, eu já sei que eu explodo em determinadas circunstâncias. Então, para que eu vou para essas circunstâncias? Só se eu quiser tacar fogo no parquinho, não vou.
tá? Então, olha, você entender o equilíbrio, né? O caminho do meio de Buda é fantástico. A gente deveria ter aqui todos os elementos equilibrados, mas quando falta terra, tá faltando estabilidade. Então, olha, não adianta eu falar aqui da característica de cada um deles, né? Posso falar como eu uso a ferramenta. Então, a minha sugestão para vocês, né? Faça o seu mapa astral. Não ficou satisfeito com o mapa gratuito? Ai, eu quero mais. Ok, busque um profissional experiente que possa te fazer uma devolutiva, né? Que possa devolver para você, ou seja, te explicar por quê. Eu falo que tecnologia é conhecimento aplicado. E lógico, você não vai ser um especialista em astrologia da noite para o dia. Então, você compra lá um mapa com a pessoa para ela poder te dar as orientações, tá bom? Então, olha, eu trouxe aqui para vocês hoje, essa é a contribuição, mas eu vou reforçar. Não é para você tentar consertar o pai, a mãe, o marido, não, tá bom? Olha, empreenda-se o que você pode fazer com o que você tem agora. Aí você vai virar e falar assim, eu não tenho meu mapa astral. Entra no Google, gente. Se tem uma coisa que a gente tem hoje, é Google, né? Então vai lá, faz a pergunta, acha um gratuito e vamos nessa jornada de se conhecer e transformar a sua vida, tirar esses limites e se jogar. Vamos lá para mais uma ferramenta, tá bom? Então, empreenda-se, lembra? No exercício do autoconhecimento que você pode fazer, coisas que você pode aplicar, né? Para que você possa se entender e mudar a sua jornada, tá bom? Nada dogmático, tá? Eu sou uma empresária esotérica, aí o povo já começa com essa história e aí depois eu gravo e explico para vocês o que é isso. Tá bom? Olha, não é esotérica de loja esotérica, não, tá? É esotérico S, ou seja, eu acredito que Deus está dentro, tá bom? Mas tá tudo certo, respeitando todo mundo aí nesse sentido. Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje? Olha, que bacana, né? Um mapa numerológico, tá? Esse mapa numerológico é meu, tá? Gente, mapa numerológico tem alguns números que ele não muda, são os números do nascimento, ok? Mas a cada ano mudam alguns números, tá? Porque a vida anda para frente, né? Então, beleza. Vou ler aqui para vocês, tem uma orientação e um conceito-chave aqui que é importante. Os números são a chave dos antigos conceitos da cosmogonia, em sua mais ampla acepção, considerados tanto física como espiritualmente e da evolução da raça humana atual. Todos os sistemas de misticismo religioso estão baseados nos números. A santidade dos números começa com a grande causa primeira e única e acaba com o nada, o zero, símbolo do universo infinito. Tá? Então, olha só, a matemática, a ciência e a espiritualidade. Se antigamente a gente não podia falar de religião, né? Se tem uma coisa que hoje nesse processo democrático é que a gente pode falar de tudo, de política, de religião. O que a gente precisa é conhecer, estudar e não simplesmente, né, devolver aquilo que estuda aquilo que ouve sem nem mesmo pensar, tá bom? Então, olha só, esse é o meu mapa numerológico 2022, tá? Hilda, para que isso? Aqui vem alguns números importantes, tá bom? Vem o número da motivação, tá? Olha que interessante, os motivos e as razões que movem as atitudes do ser humano e o seu modo de proceder. Então, o número da motivação, por que você faz as coisas? Lembra, gente, as pessoas são individuais, irmãos têm motivos de fazer as coisas diferentes, tá? E olha, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, dentro da mesma casa. Então, teoricamente, deveriam comportar da mesma forma? São indivíduos, tá? E aqui é o empreenda-se. Então, quando você conhece o que te motiva, você entende melhor determinadas ações que você tem e escolhas que você faz, tá bom? Por que é importante a gente pensar nisso, gente? Olha,
Plantar é opcional, mas colher é obrigatório, né? Não tem muitas alternativas isso não, tá bom? Então, olha, traz o seu número da motivação, né? Traz o seu número de impressão, seu aspecto externo, o ego, ou seja, a aparência da personalidade atual, né? Traz o seu número, então, impressão, eu tô voltado para dentro. Expressão, a maneira como a pessoa age e interage com os outros, com o mundo, revelando quais são seus verdadeiros talentos e aptidões. Aí eu tô com uma dificuldade de saber se isso que eu faço realmente é o que eu quero fazer o resto da vida, né? Primeiro, gente, que eu vou falar com vocês uma coisa, não existe resto da vida, tá bom? Existe hoje, né? Então, se eu acordei hoje, e eu tenho uma coisa que se eu acordei hoje e eu tive o presente de estar vivo, eu tenho que fazer alguma coisa que preste com esse dia que me foi dado, tá? Mas isso é meu, isso obrigatoriamente não precisa ser seu. Aí também tem um dia que a gente não tá bem, tem um dia que a gente passa mal, eu mesmo tocou uma luxação que é muito dolorosa, então tem hora que você não dá conta. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Mas você se entender, então você está com alguma dificuldade de reconhecer aquilo que você faria com amor, com prazer, né? Toda ferramenta que pode te ajudar nisso, né? O seu signo, o seu cérebro, um teste de rei, guerreiro, mago, amante, entre outros. Estudar seu tipo de liderança. Nós vamos falar de várias coisas aqui. Pragmáticas, não dogmáticas, sob outras perspectivas, não importa. O que importa é o objetivo. O objetivo é encurtar o seu caminho de entender como você faz as coisas, como você reage às coisas e te libertar e que sua vida seja mais fácil, mais simples, até de entender por que as coisas acontecem, tá bom? Então, olha só, aí você tem os seus números de expressão, né? Aí tem o dia natalício, não muda, né? Independente da gente estar em 2021, é o meu dia do nascimento, é aquilo que traz as minhas qualidades inatas, tá? Aquilo que me pertence desde o nascimento, é inerente, é natural, é congênito, tá bom? Então, o interessante é que as pessoas que não me conhecem tanto, e aqui eu gravo isso, né? Por exemplo, aqui tem uma frase que me define muito, né? Eu não sei fazer nada mal feito, né? Eu não sei, se eu vou cozinhar, para mim cozinhar é uma oração e eu adoro cozinhar. Eu vou fazer aquilo com muita dedicação e carinho. Se eu vou, às vezes eu até peco em determinadas coisas de não entregar porque eu quero que fique muito bem feito. Então, olha, mais uma vez, desculpa, trazendo para vocês a medida, o excesso não é bom, tá? Mas olha que interessante, nas minhas características, né? Os outros me percebem como uma aparência fria e materialista. E na realidade, aqui ainda fala, apenas esconde um ser que tem um grande amor, afeto e compreensão. Não é, sabe por quê? Porque lá no meu rei, mago e amante, eu sou amante zero, nem com os meninos. O que é o amante, gente? Às vezes isso confunde essa palavra. É o amigão, é o cara que quer estar bom com todo mundo. Não, e para mim, missão dada é missão cumprida, tá? Então, olha, eu vou entender a limitação do outro, eu vou tentar superar aquela limitação habilitando ele, mas o que eu tenho que fazer vai ser entregue, né? Então, às vezes, isso não é muito bem percebido, tá? Então, olha aqui, mais uma vez, o objetivo é, você achou interessante? Para mim foi muito bom. Por que para mim foi muito bom, tá? Tem sido muito bom. Por que eu uso o cruzamento dessas ferramentas? Mais uma vez, eu cruzo as informações para que eu reaja às coisas que me doíam extremamente, né, com menos dor. Da mesma forma, para que eu tenha impulso e obstinação para fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é mais uma ferramenta, e esse é um mapa numerológico, tá?
Outra coisa que ele traz, o número da missão. Cada ser humano traz ao nascer uma missão, que nada mais é do que a sua vocação, tá? Então, olha que interessante. Você tá com uma dificuldade, você tá em dúvida, é isso mesmo que você quer fazer, né? Tá com alguma coisa te incomodando? Ah, por quê? Porque às vezes, né, da forma como a gente foi criado, a gente está realizando os sonhos de outras pessoas, tá? Às vezes a gente está materializando o sonho da mãe ou do pai, mas não está fazendo aquilo que a gente realmente nasceu para ser ou vibra para ser, tá bom? Então não é muito incomum. E eu vou falar uma coisa para vocês: ao longo desses anos todos nas empresas, o que a gente mais tem é gente fazendo coisa por obrigação de pagar a conta, ou seja, para receber dinheiro no final do mês, que não tem menor habilidade para aquilo, tá? Então, olha, no final da vida, gente, vai ficar frustrado, vai ficar triste, não vai perceber valor nenhum nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha, nós temos a maior epidemia de doenças emocionais. Tá certo, nós saímos de uma pandemia, estamos saindo de uma pandemia, ok? Que também veio como aprendizagem, né? Eu perdi pai e mãe em 11 meses. Então, se eu não puder lidar com esse aprendizado, eu tenho que lidar com esse aprendizado, tá bom? Lidar com a dor disso, a nova forma de viver essa realidade, tá bom? Então, são ferramentas. A gente pode ser mais feliz, e a gente é muito mais feliz e produtivo quando a gente faz o que gosta, o que entrega com amor e compaixão, né? E eu vou te falar uma coisa: uma das minhas missões seja mestra, guia e conselheira de gente. E é o que eu fiz a vida inteira. A minha maior paixão é ensinar, né? As pessoas me rotulam como consultora, e eu brinco que eu não tenho consultoria, eu tenho fazedoria, né? Porque a minha paixão é habilitar pessoas para gerar resultado. Então, hoje, materializando, ficou curioso? Vai lá no Google, vai estudar um pouco mais, vai entender os números. Tem uma série de sincronicidades aí. Você já viu quando você começa a ver um número, você começa a ver números repetidos, tá? Então tá. É uma outra perspectiva interessante, atual, aplicável, pode te ajudar muito, tá? Apresentado aqui a ferramenta, agora a escolha é sua de procurar fazer ou não, tá bom? Beijo!